Já aconteceu de um domingo, assim, vocês estarem totalmente tranquilos, de boas, vendo um filme, fazendo nada, e algo lá no fundo da cabeça de vocês dizer: a gente podia estar lendo, a gente podia estar estudando, podia estar já pensando em amanhã arrumar as coisas para o trabalho na segunda, tem tanta coisa para fazer, eu já poderia estar adiantando e estou aqui fazendo nada. Hoje foi um dia inútil. Se vocês já pensaram isso, eu tenho certeza que já pensaram, vocês sofrem de capitalismo cognitivo. O que é isso? Bom, para explicar esse conceito, eu vou primeiro voltar rapidamente para uma ideia do filósofo Michel Foucault. Foucault dizia que nos anos 70 houve uma mudança, uma quebra de lógica no capitalismo, que se torna neoliberal. Ou seja, o que isso muda para a gente entender? No capitalismo neoliberal, há uma mudança de percepção de si próprio e do mundo. Nós começamos a entender que nossas vidas, nossas relações são empresas. Nós somos gerenciadores de empresas de si mesmos. Cada um de nós é um empresário de si mesmo, que tenta vender seu próprio peixe, sua própria imagem, numa disputa infinita. A noção de disputa no capitalismo neoliberal é fundamental. E nós estamos o tempo todo gerenciando nossos relacionamentos, sejam familiares, afetivos, etc., como uma empresa. Nessa mudança do capitalismo neoliberal, é muito valorizado a inovação, a criação, esses conceitos como proatividade, que é um modo de fazer a gente produzir muito mais do que a gente precisa ou o que é justo pelo nosso salário, enfim. Começa essa mentalidade. Aí a pensadora italiana, economista Antonella Corsani vai falar de um capitalismo cognitivo nessa mudança. Não que a inovação não fosse uma questão importante, e quando eu falo inovação eu estou falando de conhecimento, não fosse algo importante para o capitalismo antes dos anos 70. A partir do neoliberalismo, o conhecimento deixa de ser um recurso para ser ele mesmo também o produto. Entra aí uma lógica também material e não só subjetiva, como eu estava falando Foucault. O capitalismo, até os anos 70, ele se baseou na produção de produtos materiais. O que é material, então, se esgota. Isso está muito evidente. Isso seria um problema, porque o capitalismo ele precisa gerar fluxos de valor o tempo todo, senão a máquina não funciona. E assim sendo, há uma mudança em direção à produção de algo que não se esgota, que é o conhecimento, que é o pensamento. Por isso o capitalismo cognitivo. Ele vai fazer a gente acreditar que todo tempo a gente precisa estar produzindo algo. Vocês já não tiveram numa rede social, no Instagram da vida, no Twitter, no TikTok, um tempo sem postar e pensaram: putz, mas eu preciso postar alguma coisa, faz muito tempo que eu não posto. Se sentiram até em alguma medida maus por causa disso? Isso é capitalismo cognitivo. Todas as redes, inclusive a ironia está que esse vídeo vai ir para essas redes sociais, elas capturam nossa ânsia de produzir, porque nos introjeta que nós precisamos ser empreendedores de nós mesmos, empresários de nós mesmos. E a gente, assim, vai sempre tentar produzir algo para valorizar aquilo que a gente entende como nossa imagem dentro desse jogo de rivalidade infinita. O capitalismo cognitivo ele faz uma mudança de, se até o neoliberalismo, o capitalismo, o espaço do trabalho ele estava circunspecto, ou seja, ele estava limitado à fábrica, tu batia o ponto para entrar, trabalhava, batia o ponto para sair. Com o capitalismo neoliberal, a fábrica se espalha pela vida. Tudo deve ser gerenciado, tudo deve ser medido, tudo deve ser produtivo. Então a gente vai ter aplicativos hoje em dia que vão medir nosso sono, batimento cardíaco, vão medir nossos gostos, roteiros de onde a gente vai, onde a gente costuma comer, que tipo de alimentação a gente costuma consumir. Tudo isso vai constituindo dados sobre nós. E aí, na ideia do capitalismo cognitivo, retomando daí o pensador Deleuze, nós deixamos de ser uma matrícula numa fábrica, deixamos de ser um número de identidade, CPF, para nos tornarmos cifra, ou seja, conjuntos de dados que podem ser utilizados de variadas maneiras. Então, todos nós que estamos na internet ou mesmo fora, temos uma série de dados que eventualmente vão ser usados por uma empresa, por um algoritmo que quer nos vender tênis, porque percebe que a gente passa mais tempo olhando para uma determinada marca, um determinado tipo de tênis, como pelo uso dos poderes dos estados. O capitalismo cognitivo ele é uma série de estratégias e técnicas que fazem a gente valorizar e produzir valor infinitamente a partir do conhecimento, porque de um lado, como eu falei para vocês, não se esgota, e de outro lado, há uma percepção de que nós todos estamos o tempo todo competindo por atenção, por projeção da nossa marca, por projeção daquilo que a gente entende como empresa de nós mesmos, numa disputa infinita com os outros. Essas redes sociais, inclusive, que eu vou postar esse vídeo, elas não seriam nada se não houvesse a produção gratuita, na maioria das vezes, como é o meu caso e como de vocês que estão em Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube, etc. O Twitter, por exemplo, que
vale bilhões, e é uma página em branco se não tiver os usuários. Nós produzimos, ou seja, lembrando uma frase que já é famosa, os dados são o novo petróleo. E nós somos produtores de petróleo cognitivo. Então, para entender o capitalismo cognitivo, a gente tem que ultrapassar só a prestação de serviço, a inovação, entender que toda a nossa vida está o tempo todo sendo medida, produzida valor sobre ela, e aí a gente entra nessa lógica de eu preciso fazer algo, eu não posso ficar tranquilo, eu não posso ter direito ao ócio, eu preciso postar, faz muito tempo que eu não posto, faz muito tempo que eu não faço nada em determinada rede social. E isso tudo é capitalismo cognitivo. Para vencer o capitalismo cognitivo, a primeira coisa que a gente vai ter que aprender é o direito ao ócio. É passar um domingo sem fazer nada de útil, porque a utilidade é subjugação à produção de valor, e não se sentir mal com isso. Era isso, vamos arriba!